Bom dia, queridos alunos. Espero que estejam todos bem, que voltaram revigorados aí dessas férias, tá? E hoje nós vamos estar fazendo uma retomada durante essa semana sobre o último conteúdo que nós estudamos no segundo bimestre, que foi trigonometria no triângulo retângulo. Então, nós vamos retomar as razões trigonométricas, vamos falar também das relações trigonométricas e sobre os ângulos notáveis. Então, iniciando aí, falando sobre o triângulo retângulo é um triângulo muito especial, porque ele possui algumas características, né, próprias dele e que permite algumas relações e razões e que permite a gente fazer cálculos e nos auxilia muito na matemática, né? O que permitiu o desenvolvimento aí da trigonometria, que é a parte da matemática que estuda essas relações aí do triângulo retângulo, tá? Então, considerando o que é um triângulo retângulo? É um triângulo, né, que possui uma figura geométrica que possui três lados, onde dois desses lados eles estão perpendiculares entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, para um triângulo ser retângulo, ele precisa ter um ângulo de 90 graus. Tá? O lado oposto a esse ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Então, a medida da hipotenusa é o valor A aqui, nesse caso desse triângulo. E os outros dois lados que formam o ângulo reto, a gente chama de catetos. Então, nós temos o B, que é o cateto, e o C, que é o cateto, ok? E nós vamos ter dois ângulos agudos aqui. Que são ângulos agudos? São ângulos menores do que 90 graus. Lembrem-se que a soma dos lados, dos ângulos internos de um triângulo, né, é sempre 180 graus. É igual sempre 180 graus. Se nós já temos, né, nós vamos ter aqui o ângulo A, que é o ângulo reto, o ângulo B, a gente vai representar por B chapeuzinho, e o ângulo C por C chapeuzinho, tá? Então, se nós já temos, né, nós temos que o ângulo A, quando eu somar com o ângulo B, e quando eu somar com o ângulo C, ele tem que ser 180 graus. O ângulo A, a gente já sabe que é 90 graus, que é um ângulo reto. Isso é o princípio do triângulo retângulo. Então, aqui já é 90. Então, o que eu chego à conclusão aqui? Eu chego à conclusão que o meu ângulo B, quando somado com o ângulo C, vai ter que ser igual ao que falta, né? Se eu já tenho 90, quanto que falta para chegar no 180? 90. Então, o ângulo B com o C vai ter que dar 90 graus, a soma dos dois. Por isso que sempre B e C vai ser menor do que 90 graus, ou seja, vão ser ângulos que nós chamamos de agudos. Tá? As relações trigonométricas podem ser tanto em relação ao ângulo B, como em relação ao ângulo C. E nós podemos, então, por exemplo, né, se eu quiser falar do ângulo B, quem que é o cateto que está oposto a ele? É o B, é o lado B. Então, nós falamos que o AC, né, que seria esse lado B aqui, ele é o cateto oposto do ângulo B. E quem que é o cateto que está junto com o ângulo B aqui, ó? É o cateto C. Então, a gente chama de cateto adjacente. Mesma coisa se eu quisesse falar com C, né, em relação a C. Em relação a C, o cateto oposto é o lado C e o cateto adjacente é o lado B. Tá? Então, isso é muito importante para a gente determinar as razões trigonométricas agora. Por quê? As razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, são as principais, tá? Não existem só essas, existem umas outras aí. Mas as principais é o seno, cosseno e tangente. De um ângulo, ela sempre vai ser constante. Por isso que elas são consideradas razões trigonométricas. Não importa o tamanho do lado, o tamanho dos catetos, o tamanho da hipotenusa, certo? Para
todo ângulo igual sempre vai ser o mesmo valor. Por isso que é super importante, foi muito desenvolvido aí essa parte da trigonometria. Então, o seno eu calculo sempre assim, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Então, sempre vou utilizar essas razões. Então, vamos lá. Vamos treinar um pouquinho. Tá? Então, examine o triângulo retângulo, que está presente aqui, e determine o valor das razões trigonométricas que ele está pedindo. Tá? Então, primeiro passo, quem que é a hipotenusa? Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, quem está oposto ao ângulo de 90 graus é o 15. Então, o 15 é a minha hipotenusa. Certo? Aí nós vamos ter os catetos, o 9 e o 12. Tá? Então, cateto 1 e cateto 2. Aí, se ele é adjacente oposto, vai depender do ângulo beta e do ângulo alfa. Então, nós vamos fazer para o alfa primeiro e depois para o beta. Tá? Então, lembrando que seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto dividido pela cateto adjacente, tá? Então, o seno de alfa, quem que é o alfa? O alfa é esse ângulo aqui. Quem que é o cateto oposto a ele? É o 9. E quem que é o cateto adjacente? É o 12. Então, cateto adjacente, cateto oposto. Então, vamos lá. Seno, ele vai ser igual ao quê? No caso da alternativa A, seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é o 9, dividido por hipotenusa, que é o 15. Dá para simplificar por 3, eu fico com 3 sobre 5. Tá? Cosseno, cateto adjacente, que é o 12, dividido pela hipotenusa, que é o 15. Então, nós temos aqui, dá para dividir por 3, então 4 sobre 5. Dá para simplificar por 3, né? Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto, que é 9, dividido pelo adjacente, que é 12. Dá para simplificar por 3 também, dá 3 sobre 4. Ok? Então, agora nós vamos fazer para o beta, tá? Para o ângulo beta, vai inverter os catetos, né? Então, o cateto oposto ao beta é o 12. E o cateto adjacente é o 9. Então, vamos lá. Vamos inverter. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Então, seno de beta. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem que é o cateto oposto? A beta, 12. Quem que é a hipotenusa? 15. Então, simplificando por 3 aqui, dá 4 sobre 5. O cosseno de beta. Cateto adjacente, que é o 9, dividido pela hipotenusa, que é o 15. Então, eu tenho 3 sobre 5. Quando eu simplifico por 3, né? E a tangente de beta, cateto oposto, a beta, que é o 12, dividido pelo cateto adjacente, que é o 9. Tá? Então, simplificando por 3 também dá 4 sobre 3. Certo, pessoal? Então, façam esse exercício. É um exercício simples, mas é muito bom para vocês irem treinando, né? Ele é muito prático, muito bacana aí para vocês irem treinando, ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício 34. Responda com base na análise do triângulo retângulo representado a seguir. Qual é o valor da soma do B mais C? A gente acabou de ver aqui, ó. Acabamos de fazer isso, né? Que a soma dos ângulos internos é 180. Se um dos ângulos é 90, a soma dos outros dois ângulos vai ser igual a 90.
Então, precisamos nem demorar muito para responder. Vai ser 90, certo? Aí indique as frações correspondentes a seno de B, cosseno de B, tangente de B. É o mesmo exercício que a gente fez agora de pouco, que é o exercício 33, tá? Primeiro a gente precisa identificar quem é a hipotenusa e os catetos. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, então é o X. E os catetos, o Y e o Z, certo? Então, em relação ao ângulo B, quem que é o cateto oposto ao ângulo B? É o Z. E o adjacente, que está do ladinho dele, é o Y. Tá? Então, vamos lá. Seno de B. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, sobre hipotenusa, desculpa. Então, cateto oposto que é Z sobre hipotenusa que é X. Z sobre X. Cosseno do ângulo B. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? Y. Quem que é a hipotenusa? X. Então, Y sobre X. E a tangente do ângulo B. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, Z sobre Y. Certo? Vamos lá. Seno de C, cateto oposto ao C. Então, vamos lá. Antes de eu ver o C, vou ver quem que é o cateto oposto ao C. Então, quem que está do lado oposto do C? É o Y. E quem que está adjacente? O Z. Então, vamos inverter aqui a situação. Então, cateto oposto diz seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é o Y dividido por X. Cosseno do C. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? O Z. Quem que é a hipotenusa? X. E a tangente de C é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, Y dividido por Z. Ok, pessoal? Então, também é um exercício muito bacana para vocês pegarem novamente, fazer, refazer e ir treinando essas razões trigonométricas, que é importante vocês terem em mente elas, né, na cabeça de vocês. Ok? Bom, o exercício 37 vocês vão fazer em casa e o 38 também para a gente corrigir na próxima aula, tá bom? E aí a gente começa as relações trigonométricas na próxima aula. Então, treinem aí, façam os exercícios 37 e 38 para treinar, ok? Até a próxima aula. Um abraço para todos.